Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência a uma série de 3 vídeos em que eu venho comentando o fundacionalismo e o coerentismo no âmbito dessa playlist sobre teoria do conhecimento que eu estou gravando neste ano de 2021. A ideia é que o fundacionalismo e o coerentismo são duas teorias tradicionais do conhecimento que visam responder ao trilema de Agripa, que eu já expliquei em um vídeo sobre o ceticismo, cujo link eu coloco aqui em cima para vocês. Então eu já apresentei em que consiste o fundacionalismo em linhas gerais, bem como os principais problemas enfrentados pelo fundacionalismo, o que nos leva a termos o interesse de checarmos o coerentismo. Então, na aula passada eu apresentei o coerentismo e agora nós falaremos sobre os principais problemas cercando essa doutrina epistemológica. Nós começamos pelo problema da verdade. Como nós sabemos, tanto o coerentismo quanto o fundacionalismo são teorias da justificação de crenças. Justificar uma crença significa estabelecer uma relação dessa crença com a verdade, estabelecer que há um vínculo entre a crença e a verdade. Essa crença provavelmente é verdadeira em virtude de certas razões, de certas evidências, que são aquelas razões, aquelas evidências que exatamente justificam essa crença. Então a ideia aqui é a seguinte: se o coerentismo nos diz que a unidade básica da justificação é o sistema de crenças, de tal maneira que uma crença está justificada quando ela pode ser inserida em um sistema de crenças com certas propriedades, o que isso tem a ver com a verdade? Porque ao inserirmos uma crença em um sistema com as propriedades requeridas pelo coerentismo, nós estaríamos aumentando a probabilidade dessa crença ser verdadeira. Em outras palavras, o que a coerência das nossas crenças tem a ver com a realidade? Se a verdade está lá fora, digamos assim, se nós temos uma teoria correspondentista da verdade, a verdade como a adequação da nossa crença a uma realidade fora da nossa mente, então por que, ao aumentarmos a coerência entre as nossas crenças, nós estaríamos também promovendo essa provável adequação da nossa mente com a realidade? Parece que isso não tem uma explicação, e a saída então dos coerentistas teria que ser o abandono da teoria da verdade como adequação em prol de uma teoria coerentista também da verdade, quer dizer, não só a justificação se basearia na coerência das nossas crenças, mas também a própria verdade das nossas crenças dependeria da sua coerência. Mas isso naturalmente nos leva ao idealismo. Isso justamente corta o vínculo do nosso sistema de crenças definitivamente com uma realidade fora desse sistema. Então, uma crítica que se faz ao coerentismo é justamente o fato dele aparentemente implicar o idealismo. Idealismo, então, como esse tipo de teoria do conhecimento que faz com que as ideias bastem-se, né? Faz com que nós não tenhamos sequer essa pretensão de conseguirmos adequar as nossas ideias a uma realidade independente delas, né? Aquilo que existe independentemente de acreditarmos que existe. Quando nós renunciamos a essa independência, nós temos uma teoria idealista do conhecimento, o que a princípio não parece muito desejável.
Portanto, uma crítica que se faz ao coerentismo é que ele ficaria enredado nessa noção idealista de verdade e de conhecimento. Com relação a esse problema, nós temos ainda uma segunda objeção, que seria aquele problema do input, né? O problema do estímulo, que também poderíamos chamar de objeção de isolamento do nosso sistema de crenças. Quer dizer, que papel exatamente então as observações, as percepções teriam dentro do coerentismo? Afinal, se o coerentismo é uma teoria holística do conhecimento, se é uma teoria baseada, como eu disse, no sistema como a unidade de justificação das nossas crenças, então por que as percepções teriam um papel especial dentro desse sistema? Por que observações teriam uma relevância especial? Parece então que o coerentismo não seria propriamente uma teoria experimental, uma teoria empírica do conhecimento. A ideia é que as nossas percepções são cognições que deveriam receber um papel de destaque, justamente porque são aquelas cognições que nós temos involuntariamente, espontaneamente. Por exemplo, eu posso agora decidir fechar os meus olhos, eu posso decidir virar a minha cabeça e com isso deixar de ter certas percepções. Mas uma vez que eu olhe em certa direção, uma vez que eu esteja efetivamente com os meus sentidos disponíveis num determinado ambiente, eu não consigo evitar de ter certas cognições. Não é uma escolha minha. Então eu não posso agora simplesmente olhar para essa câmera e decidir que eu não verei a câmera, que no lugar da câmera eu verei um unicórnio. Então é esse tipo de espontaneidade, é esse tipo de imposição a nós que caracteriza as percepções. E nós temos aqui um problema que seria como explicar então a proeminência, a importância dessas percepções dentro de uma teoria epistemológica coerentista. Aqui eu já mencionei até de passagem em uma aula anterior que o coerentismo tem uma certa semelhança com o confiabilismo, que é a teoria do conhecimento que nós veremos na última aula desta série, porque o coerentista apela justamente ao fato das percepções serem cognições caracterizadas pela espontaneidade, e então ele menciona o histórico desse tipo de crença dentro do sistema. Quer dizer, normalmente, quando nós temos essas crenças espontâneas, então nós temos a possibilidade de justificarmos outras crenças com base nessas crenças espontaneamente geradas, que são as percepções. O problema dessa resposta à objeção de isolamento ou objeção de estímulo é que ela não afasta uma outra objeção, que é a objeção dos muitos mundos possíveis. A ideia é que dentro de outros sistemas poderiam ocorrer outras crenças igualmente espontâneas, então formalmente essas outras crenças também seriam percepções, mas elas poderiam ter conteúdos diferentes. Então, isso significa que nós poderíamos ter uma multiplicidade de sistemas de crenças, né? E cada um desses sistemas teria as suas próprias percepções. E por que então que nós deveríamos preferir as percepções que estão dentro de um sistema em específico? Por que um sistema de crenças com as suas percepções, com um determinado conteúdo em particular, deveria ser o sistema que justifica de fato uma crença, na medida em que essa crença possa ser inserida nele de uma maneira coerente, né?
Então, a ideia é que a maneira como o coerentista explica percepções está disponível também para em outros mundos possíveis, está disponível também de uma maneira não excludente em outros sistemas de crenças. Então, em suma, não haveria como o coerentista eliminar a possibilidade dos sistemas alternativos de crenças. As percepções não serviriam a esse propósito, justamente porque se eu dou crédito a uma dada percepção dentro do meu sistema, por causa do histórico de percepções do tipo dentro do meu sistema, então outros sistemas também possuem suas próprias crenças com o seu próprio histórico de bons resultados. Então, uma coisa não exclui a outra, ambos os sistemas poderiam existir paralelamente. Então, aqui nós já entramos na objeção, como eu falei, dos muitos mundos possíveis, múltiplos mundos possíveis. Nós poderíamos pensar, e muitos coerentistas pensam de fato assim, que essa objeção poderia ser afastada justamente com base naquilo que eu expliquei na aula anterior. O fato de que coerência não significa mera consistência. A coerência de que fala o coerentista é muito mais exigente do que a simples ausência de contradição lógica entre as crenças que formam o sistema. Mas se isso significa que é mais difícil que nós identifiquemos um determinado sistema real como um sistema coerente, de fato pode ser que para nós não exista disponível na realidade qualquer sistema que nós poderíamos qualificar como um sistema coerente, um sistema que satisfaz as exigências coerentistas. Mas isso não significa que existirá apenas um sistema capaz de satisfazer essas exigências. Por mais rigorosas que sejam essas exigências, sempre é possível que exista uma multiplicidade indefinida de sistemas capaz de satisfazê-las. Então, essa parece ser a dificuldade mais trivial enfrentada pelo coerentista, uma vez que um número indefinido de sistemas seja capaz de satisfazer aquilo que o coerentista requer para que exista conhecimento e que esses sistemas não sejam perfeitamente compatíveis entre si, né? Esses sistemas podem ser incompatíveis de tal maneira que você teria que optar. Como que o coerentista nos diz para optar por um ou outro desse sistema, né? Então, nós vimos que ele não pode apelar às percepções, apelar à experiência para nos dizer qual sistema deve ser privilegiado, qual sistema é o sistema mais adequado à realidade, justamente porque a maneira como ele explica o privilégio epistêmico, digamos assim, das percepções, a maneira como o coerentista explica o papel das percepções dentro dos sistemas, é justamente interna a cada um desses sistemas. Então, percepções diferentes podem exercer o mesmo papel dentro de sistemas diferentes. E então, nós não temos como dizer qual crença, na verdade, nós estamos justificados em adotar, uma vez que uma mesma crença pode ser cabível, digamos assim, pode ser passível de ser inserida em diferentes sistemas. Em um sistema ela é falsa, em outro sistema ela é verdadeira. Então, se um sistema justifica uma crença e outro sistema diz que essa crença é falsa, como nós podemos decidir se a nossa crença é verdadeira ou se a nossa crença é falsa?
como escolher entre os sistemas, né? Essa é que é a ideia, então. E isso fica tudo relacionado, na verdade, nessas objeções, né? São múltiplos os sistemas exatamente porque nenhum desses sistemas parece ter um cordão umbilical que o ligue de fato à realidade. O critério de justificação do coerentista é um critério que fica isolado dentro de cada um desses sistemas e não conecta esses sistemas de fato com algo que estaria fora do próprio sistema de crenças. Então, essa é a grande dificuldade enfrentada pelo coerentista. Nós temos ainda uma outra dificuldade que resulta do fato do coerentismo ser uma epistemologia normalmente internalista. Então, nós já vimos, né, desde o primeiro vídeo dessa série, cujo link eu insiro aqui em cima para vocês, que a teoria do conhecimento geralmente se divide em dois grandes grupos. Nós temos o internalismo e nós temos o externalismo. As teorias internalistas são justamente aquelas que requerem que as evidências, as razões para as nossas crenças, as razões que justificam nossas crenças, precisam estar disponíveis para a nossa própria mente. Por isso, internalismo. As evidências precisam ser internas à mente do sujeito do conhecimento. Mas aqui parece que o coerentismo tem um problema. Apesar do coerentismo ser uma alternativa a qual o internalista recorre para responder ao trilema de Agripa, normalmente quando ele não está satisfeito com a resposta fundacionalista, parece que o internalista não pode ser um coerentista, justamente porque eu venho mencionando que a unidade básica da justificação nessa teoria holística do conhecimento é o sistema de crenças, a crença justificada pela inserção em um sistema. Ora, se é o sistema então que justifica a crença, não é simplesmente uma outra crença de maneira linear, como é o caso no fundacionalismo, então como eu posso ter o conhecimento do meu próprio sistema de crenças? Como eu posso saber qual é o meu sistema de crenças, né, como um todo, ter essa visão global das minhas crenças, para que eu possa avaliar se o meu sistema é de fato coerente? Então veja que essa pressuposição fundamental do coerentista, que é o sistema de crenças, não está disponível por introspecção. Seria impossível por introspecção eu realmente conseguir visualizar na minha mente todas as minhas crenças e suas relações sistemáticas entre si. Então, eu preciso efetuar aquilo que o coerentista chama de pressuposição doxástica. Essa pressuposição doxástica, né, é justamente uma metacrença, uma crença sobre as minhas crenças. Então, ela é uma pressuposição de que a representação que eu faço do meu sistema completo de crenças está aproximadamente correta, né? Ela é correta o suficiente. Eu nunca tenho como me certificar disso, então eu preciso simplesmente pressupor que eu tenho uma representação aproximadamente correta do sistema global das minhas crenças. Mas isso, infelizmente, nos leva a um outro problema bastante grave para o coerentismo. Se eu preciso sempre pressupor o sistema para que eu possa considerar uma crença como justificada, e se essa pressuposição não passa disso,
uma pressuposição que eu não tenho como verificar, não tenho como comprovar, na verdade, né? Então isso significa que todas as justificações coerentistas são justificações condicionadas, sob a condição de que essa pressuposição seja correta, o que eu não tenho como saber se de fato é ou não. Isso significa que para o coerentista nenhuma crença está simplesmente justificada, né? Então ela não está justificada e ponto final. Ela está justificada se a minha pressuposição doxástica for de fato uma pressuposição correta, se de fato for uma pressuposição adequada. Então esse também é um problema bastante grave que afeta o coerentista se ele é também um internalista, né? Então não dá para que eu de fato me certifique algum dia de que alguma das minhas crenças esteja realmente justificada. Então, o internalista faz uma imposição que cria uma grave dificuldade para o coerentista. Por fim, eu menciono ainda uma crítica que se faz ao coerentismo, que diz respeito ao uso que o coerentista precisa fazer das chamadas crenças de memórias, nossas crenças sobre o passado. Essas crenças, então, precisam figurar em qualquer ideia de um sistema coerente. Quando eu penso que crenças são coerentes entre si, eu estou pensando em um número maior de crenças do que simplesmente aquelas que eu tenho neste momento do tempo, né? Então isso envolve comparar as crenças que eu tenho agora com crenças que eu já tive. Mas como que eu posso saber se essas crenças sobre o passado são verdadeiras? Então, eu preciso que elas sejam crenças justamente em cuja verdade eu posso confiar, eu aceito a verdade dessas crenças para que eu diga que elas são coerentes com essas crenças que eu tenho agora, o passado é coerente com o presente e com isso eu posso elaborar uma determinada justificação. Só que para que eu diga que essas crenças às quais eu estou recorrendo na minha memória são crenças verdadeiras, eu preciso justificar isso. E para justificar, eu preciso justamente do sistema de crenças. Então aqui eu teria uma circularidade entre a necessidade de apelar a crenças da memória para dizer que o meu sistema é coerente. Ele é coerente justamente porque essas crenças específicas sobre o passado são verdadeiras e não outras. Se o passado tivesse sido outro, tivesse transcorrido de outra forma, poderia ser que esse passado não seria coerente com as crenças que eu possuo agora. Então, a coerência, a afirmação de uma coerência qualquer, depende da afirmação de que o passado foi de uma determinada maneira e não de outra. Mas como que eu posso afirmar isso? Dentro do coerentismo, a justificação da verdade de uma crença qualquer depende justamente dessa coerência. Por esse motivo, eu tenho uma circularidade entre a minha justificação para acreditar que certas crenças específicas sobre o passado são verdadeiras e o uso que eu farei da verdade dessas crenças para afirmar a coerência entre um conjunto qualquer de crenças, né? Existe coerência porque são essas as crenças de memória que eu tenho e não outras. Mas ao mesmo tempo eu só posso saber
que são essas as crenças verdadeiras sobre o passado e não outras, apelando à própria coerência. Então parece que o Bonjour, né, o Laurence Bonjour, que já foi um coerentista, está bastante justificado na afirmação bastante forte que ele faz ao final do texto A Dialética do Fundacionalismo e do Coerentismo, quando ele afirma que o coerentismo é uma teoria sem esperança, né? Uma teoria que não possui a menor plausibilidade. Nós já vimos, já sabemos que a saída do Laurence Bonjour, em particular, é um retorno ao fundacionalismo. Se nós fomos para o coerentismo porque deixamos de acreditar no fundacionalismo e a via coerentista mostrou-se completamente sem saída, uma via sem esperança, então nós precisamos considerar se não fomos apressados no nosso abandono do fundacionalismo, se não dá mesmo para resolver os problemas que víamos no fundacionalismo. Nós vimos que o Bonjour, vimos isso nos vídeos anteriores dessa pequena sequência de 3 vídeos, né? Nós vimos que o Bonjour procura resolver o dilema da base fundacionalista, mostrando como crenças básicas poderiam justificar outras crenças sem que elas mesmas precisassem de justificação. Mas infelizmente nós vimos também que isso acabou levando Bonjour a uma dificuldade para responder um outro tipo de ceticismo, que é o ceticismo cartesiano. Quer dizer, no final das contas, como que eu sei que as minhas crenças básicas de fato podem justificar crenças sobre uma realidade exterior à minha mente e não simplesmente crenças sobre como os objetos aparecem para a minha mente. O próprio Bonjour ainda não está muito convencido de que ele tem uma resposta para esse problema. Nós vimos que ele tem uma predileção pela inferência para a melhor explicação, como resposta para o ceticismo cartesiano. Se você não sabe o que é isso, de novo eu coloco um link aqui em uma aula em que eu explico o que é inferência para melhor explicação, mas o próprio Bonjour não coloca isso de uma forma definitiva, conclusiva. Então parece que nós temos boas razões para examinarmos alternativas ao próprio internalismo, né? Outras epistemologias que não sejam internalistas. Fundacionalismo e coerentismo são alternativas mais tradicionais, justamente porque ficam localizadas no interior das epistemologias internalistas. Mas se nós temos o coerentista apontando de maneira bem-sucedida problemas com o fundacionalismo e vice-versa, parece que o que nós devemos fazer é justamente abraçar ou tentarmos explorar uma via bem mais radical, uma epistemologia externalista. Então é isso que nós fazemos nos últimos 2 vídeos desta playlist. Nós vamos abordar o contextualismo no próximo vídeo e o confiabilismo no último vídeo desta playlist sobre teoria do conhecimento. Eu vejo vocês lá então. Obrigada por terem ouvido este vídeo.